Pela introdução, e agradeço também pelo convite e pela oportunidade de ser um dos coordenadores desse simpósio que nós temos aí, junto com o Valério, com a Kathleen, e o Eduardo não veio ainda, né? Perdóname los que son de habla castellana, yo voy, mi ponencia es en portugués, entonces si hay preguntas o clarificaciones, por favor, me hagan. Como yo tengo un minuto que me resta, voy a leer el título de la presentación. O título dessa comunicação não há, como o Valério já disse, não há pecado ao sul do Equador, das origens ideológicas da subversão. Vocês conseguem me escutar lá nos fundos? Tá bom? O sul do planeta é desregrado. A expressão de que ao sul do Equador não há pecado, ultra equinoxialem non peccavit, era um adágio europeu bastante popular no século XVII, como registra o teólogo Caspar Barleusz, professor da Universidade de Amsterdã, na Holanda. E Barleusz acrescenta: é como se a linha que divide o mundo em dois hemisférios também separasse virtude de vício. No imaginário europeu, o desregramento do Sul sugeria um mundo fascinante, sedutor, ao mesmo tempo pervertido. Essa figura do mundo invertido e desregrado está registrada em profusão desde os diários de Colombo, descrevendo no dia do descobrimento, no dia mesmo do descobrimento da chegada dele no Caribe, não me parece terem religião, referindo-se aos indígenas que ele encontrou. No dia 4 de novembro de 1492, exatamente 3 semanas depois de sua chegada, ele fala de um povo humilde, nu, sem armas e sem lei. Já na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que aportou no Brasil em 1500, diz quase a mesma coisa. As palavras de Colombo e de Pero Vaz são quase que iguais. Eles parecem tão inocentes que seria fácil torná-los cristãos, pois, como parece, eles não têm qualquer crença nem a entendem. Os jesuítas, no encontro com os Tupinambá da costa leste do Brasil central, notaram que na língua indígena, com um pouco de humor e ironia, não havia as consoantes F, L e R, e assim inferiram que esta era a razão ou a evidência porque não tinham fé, lei e religião. São as palavras, as letras que iniciam a fé, lei, a F, L e R. Vitor. Então aqui é preciso pontuar o motivo da lei, e portanto do rei, e da religião, ou seja, da fé, como estabelecendo a ordem regrada das coisas e a resiliência dos povos colonizados em ajustar-se a esta ordem. O caos é indomável. Esse subsolo caótico, na perspectiva da lei, imposta pelo colonizador, permanece indômito, ainda que coberto por um verniz colonizador, que é, como diz a expressão brasileira, herdada da época da colonização inglesa e até hoje usada popularmente no Brasil, é para inglês ver. É por isso que José Carlos Mariátegui do Peru dizia com propriedade, os missionários, eu estou citando, os missionários não trouxeram o evangelho, impuseram o culto e a liturgia. Mas antes de tudo trouxeram uma língua para impor sobre a fala vernácula local. Exemplo magistral disso é a gramática castelhana de Antônio de Nebrija, que é apresentada à Rainha Isabel de Castela no preciso ano de 1492.
ano em que Colombo chega ao Caribe. A rainha pergunta qual seria a utilidade de tal compêndio, já que se tratava da primeira gramática a sistematizar a língua castelhana, hoje simplesmente conhecida como espanhol. Isso somente depois de Franco, que a impôs como a língua nacional da Espanha, mas é a língua de Castela. Em resposta ao quesito da rainha, o prefácio foi escrito pelo bispo de Ávila, Dom Hernando de Talavera. Em defesa do autor, ele diz, de Nebrija, ele diz: depois que Sua Majestade sujeitou os povos e nações bárbaras de diversas línguas, com a conquista haverá necessidade de que esses aceitem as leis que o conquistador impõe ao conquistado. Entre estas está a nossa língua. A língua, em distinção da fala, é um código legal que estabiliza a caótica profusão de todas as coisas. Daí porque há gramáticas. E quem a essa língua não é inato, deverá aprendê-la, a custo de punição. Mas esta umedece a fala do que a ela não tem como língua-mãe. Note-se, em parêntese, que no Novo Testamento, mudez, incapacidade de comunicação, gaguice, ou ter outra voz que não a própria, é evidência de possessão demoníaca. E como perguntou retoricamente Roland Barthes, em fragmentos de um discurso amoroso, demônios da linguagem, e haveria outros. Em suas últimas aulas no Collège de France, Michel Foucault tratou magistralmente este assunto, desenvolvendo o conceito grego de paresia. A fala honesta, sem travas na língua, sem negociação, que pode custar ao falante a própria vida. Mas há uma condição para praticar a paresia, de acordo com Foucault. Há de ser alguém que fala na sua língua materna. Foucault usa a peça teatral Ion, de Eurípides, e cita as palavras da personagem Ion. Eu estou citando: mesmo se a lei fizesse de um forasteiro que entra à cidade um cidadão, sua capacidade de falar ficaria restrita à de um escravo. Ele não teria direito a dizer tudo livremente. E aí a palavra paresia. Essa conexão entre a língua-mãe e o falar a verdade, mesmo à custa da própria vida, é, para Foucault, o que distingue o paresiasta do profeta, assim como também do técnico e do sábio, que são as outras categorias, os outros tipos que ele discute. O profeta fala de fora e condena uma situação ou anuncia uma boa nova. Seu discurso é geral. O paresiasta fala de dentro, das entranhas do sistema, e aponta ao particular e desnuda o tirano. Os 12 profetas do Antigo Testamento, falo com temor e tremor, já que há pessoas aqui que são especialistas nessa área, os 12 profetas do Antigo Testamento eram, moralmente, realmente profetas, de acordo com a definição de Foucault. Mas Natan era um paresiasta. Quando ele enfrentou o rei Davi, disse na cara dele: tu és um homem. Mas já me desvio do tema com essa digressão. No entanto, é necessário dizer, para dizer que Eurípides e também, portanto, Foucault não tinham completa razão em dizer que a verdade só pode ser proferida na língua-mãe. A teoria pós-colonial desenvolveu o conceito de hibridez exatamente para demonstrar que subalternos que ganham consciência de sua condição são capazes de migrar a contextos diferentes e, como camaleões, dissimularem-se como quase nativos em contextos diferentes sem render sua identidade. Eles entram e saem do império. Ou, para usar uma expressão de Nestor Campini, no seu livro sobre culturas híbridas, o subtítulo é Como Entrar e Sair da Modernidade. É o mesmo motivo que ele explora lá.
Mas mesmo com esse entra e sai no Império ou na modernidade, como diz Canclini, eles sempre deixam as suas pegadas. E com importunas essas são, basta perguntar ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos da América. Então o tema do mundo invertido recebe sua versão também no seu reverso. Temos, por exemplo, as profecias maia de Shilombalam sobre a morte dos deuses e a consequente anarquia que veio com a conquista. Há não muito tempo, o líder indígena xamã Davi Yanomami publicou um testemunho em protesto à mineração do território Yanomami, em que a linguagem apocalíptica, eu acho que de todos os povos oprimidos, há de se dizer que a sua linguagem autêntica é sempre uma linguagem apocalíptica. Ele anunciou a adventícia queda dos céus. Mas talvez o exemplo mais relevante ao nosso tema seja do Inca mestiço, Felipe Guamán Poma de Ayala, em que faz referência à conquista na passagem do século XVI ao século XVII, no relato ao rei da Espanha, o rei Felipe da Espanha. Neste ele descreve os efeitos da conquista no que é hoje o Peru, como produzindo um mundo de cabeça para baixo. E assim registra o seu testemunho, e eu cito: após a conquista da morte e da morte do rei Inca e dos líderes do povo, os espanhóis, sem qualquer nobreza, vieram chamando-se de senhor, de dama ou mestre, sem qualquer título ou direito. O que temos é um mundo ao revés. Fim da citação. A ideia da subversão é decorrência desta experiência do mundo invertido. Este, por sua vez, surge como uma figura no sentido literário definido por Erich Auerbach, um exilado da Alemanha durante a guerra, que viveu boa parte dele em Istambul, depois migrou para os Estados Unidos. Ele descreve uma figura de linguagem que ele chama de figura, do latim, figura, que é sempre a expressão de um episódio, de uma experiência ou de uma personagem que tem a capacidade de migrar por tempo e por espaço e inculcar-se em outros episódios, outras experiências e personagens, levando consigo características que emanam da situação original, mas enriquecidas por outras das quais se aculturam. Nisso acontece um processo de transfiguração, cujos exemplos mais comuns são as figuras bíblicas de que Auerbach elabora com muito detalhe, como o Êxodo, a luta de Jacó no Jaboque, Moisés, Elias, as pragas do Egito, a visitação a Maria, Getsêmani, Calvário e assim por diante. Essas migram e são sempre novamente enculturadas em outros contextos. Todas as figuras que migram e se incorporam em outros episódios, experiências, todas essas são figuras que migram e se incorporam em outros episódios, experiências e personagens. O mundo invertido funciona assim também como uma figura que surge do pasmo e desconcerto dos europeus em entenderem o que é que tinham encontrado ao chegarem ao novo mundo e tentarem entender aquilo que não se adequava aos paradigmas, subvertendo a noção das coisas. O conceito de subversão é a elaboração, agora já ideologizada, desta figura do mundo invertido. A figura, a propósito, o tema o método figurativo que elabora Auerbach, eu acho que ele explica melhor a exegese latino-americana que o método histórico crítico que herdou da modernidade europeia uma abordagem simbólica à Bíblia. A linguagem figurativa não é uma linguagem simbólica, é uma apropriação de uma imagem, de um episódio ou de uma personagem em outro contexto, sem ser fundamentalista. A figura desse mundo, ao revés, está, por sua vez, vinculada à noção de que não há pecado ao sul do Equador da seguinte maneira.
O mundo europeu, ou seja, o Ocidente, é tributário da tradição de Agostinho, a quem, a propósito, o filósofo francês Henri Lefebvre chamou este bárbaro genial. Então é tributária ao conceito de pecado de Agostinho. Para Agostinho, que é consagrado santo no Ocidente católico, mas não goza a mesma reputação no Oriente Ortodoxo. Lá ele não é chamado de santo e nem é seguido. Aliás, a Igreja Ortodoxa não tem a noção de pecado original. O pecado de Adão para Agostinho é o nosso pecado, pois nele todos nós estávamos. Isso é a expressão exata de Agostinho. Em Adão todos nós estávamos. O problema de Agostinho é que a exegese dele é baseada na versão da Vulgata de Romanos 5,12. O final do versículo diz: porque todos pecaram. Essa é a tradução de Almeida, em português, que é fiel à expressão grega FO, que significa simplesmente porque, como a tradução de Almeida tem. Mas na Vulgata consta in quo, que é ambígua, podendo ser rendida com em que, no sentido pelo fato que, o que seria correto, mas pode ser lido como em quem. E assim Agostinho leu o texto e criou a noção do pecado original, fundando a etiologia do mal no Ocidente. Para usar uma analogia contemporânea, é como se em Adão sucedeu uma mutação do DNA e todas as gerações que dele advêm herdaram esse DNA faltoso, pois, comenta Agostinho no livro 12 da Cidade de Deus, em Adão todos nós estávamos. E não fora pelo trabalho redentor de Cristo que encaminhou os seres humanos pela trajetória, Agostinho chama isso em latim de procursus, a trajetória da cidade de Deus, estaríamos quais pagãos, que a Cristo não conhecem, pois não pertencem à igreja, que é o seu veículo, e andam às tontas, sem direção, sem história, sem Deus. As duas cidades opõem-se como lados contrários, como um mundo invertidos. Mas aqui se encontra a razão porque entre entrar na trajetória do reino e andar às tontas, a questão decisiva é reconhecer-se como pecador e assim, através da igreja e sua administração dos meios da graça, sobretudo o sistema de penitência, assumir o pecado. Isso é o que possibilita a redenção. Enquanto que pagãos perambulam à toa porque não conhecem o pecado e assim tampouco conhecem a redenção. Por isso veremos esse mundo invertido não implica uma inversão simétrica. Trata-se de um outro mundo, diferente do primeiro mundo, não por permanecer no pecado, mas por nem sequer reconhecê-lo. Condição sine qua non para receber a igreja como tutora e meio da redenção. Como disse lapidarmente Agostinho, quem não tem a igreja como mãe, tampouco tem Deus como pai. Paul Ricoeur, comentando o pai da igreja, Agostinho, ele é bastante severo, digamos até impiedoso na sua crítica. Assim diz Ricoeur: jamais se contará todo o mal que essa concepção do pecado de Agostinho tem causado. Mas é bom lembrar que Ricoeur era um protestante descendente de huguenotes. Então essa ideia do mundo invertido decorre dessa visão de Agostinho que tomou raiz já nos primeiros relatos dos conquistadores de que não havia religião em povos outros que os católicos, pois religião era uma metonímia para designar a igreja. E por isso tinha razão Mariátegui ao assinalar que a missão não era a questão do evangelho, mas a implantação da igreja. Tratava-se de um projeto sumamente eclesiástico. Ou como disse Richard Morse, historiador e latino-americanista norte-americano, tratava-se de um projeto arquitetônico. Mas sob este vicejava o caos
como que o reverso da ordem que era imposta. A incapacidade da Igreja vingar, tornar-se orgânica, confirmava a suspeita de que os seres humanos dessas latitudes meridionais careciam de plena humanidade, ou como descreveu o jesuíta José de Acosta, em meados do século XVI, eram meio humanos, hombres a media. Certo que a reforma rompeu com esse modelo eclesiástico, com sua hegemonia irrestrita. É por isso que nos autos de fé, no segundo quarto do século XVI, se proferia a seguinte sentença como parte do julgamento, do sentenciamento do condenado. Dos condenados. Deixaram este reino para se tornarem luteranos. Mas já com a paz de Augsburgo, em 1555, e seu aclamado princípio cuius regio eius religio, de acordo com o rei, a religião, a reforma rumou pelo mesmo caminho que já era dominante na Igreja Católica e assim permanece. E é interessante notar que coincide com a paz de Augsburgo a data em que já não mais consta a acusação de luteranos nos autos de fé, que até ali havia. Essa mentalidade de impor a instituição eclesial como um projeto civilizatório fica claro nos relatos de viagem de um dos primeiros missionários protestantes a virem para a América Latina, respectivamente para o Brasil, Hermann Borchardt, enviado pela Igreja de Berlim ao sul do Brasil na segunda metade do século XIX, para atender à migração alemã que já se radicara há quase meio século naquela região. Por essa época em que Borchardt chegava, já se havia formado um movimento messiânico na região, o movimento Luther, liderado por uma descendente alemã protestante, Jacobina Mendes Maurer. Mas mesmo o fervor messiânico não convencia ou não fazia diferença para Borchardt. Ele, é claro, no seu vaticínio, emulando relatos católicos do século XVI, escreve: religiosidade não se encontra no Brasil. Aqui domina uma diferença completa. Religião é algo completamente estranho na cabeça dos imigrantes alemães. Fim da citação. Em outras palavras, a Igreja não está estabelecida, portanto, não há religião. Borchardt já havia estado como missionário nos Estados Unidos antes, mas em 1868, a bordo do navio que o traria, o mesmo missionário, a bordo do navio que o traria pela primeira vez ao Brasil, ele escreve em antecipação ao cruzarem a linha do Equador a bordo do navio. Eu cito: não iremos apenas trocar o dia pela noite, o verão pelo inverno. Nós estamos entrando em uma situação completamente nova que inverterá todas as concepções do mundo como as tínhamos até agora. O meu interesse é tentar mostrar como a questão do mundo invertido, e daí a explicação das origens ideológicas da subversão, e como são filosoficamente construídas, é o meu tema. E o tema aparece como o terceiro e o último capítulo da primeira seção da Fenomenologia do Espírito de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sob o título Força e Entendimento, Fenômeno e Mundo Suprassensível. O livro que catapultou Hegel ao centro do debate filosófico alemão no início do século XIX foi composto entre 1805 e 1807, quando Hegel estava em Iena. A Fenomenologia tornou-se um texto ímpar em sua influência na formação do pensamento contemporâneo, ainda e talvez porque seja um texto de alta dificuldade, por vezes obtuso, mas sobretudo desafiador e evocativo. O capítulo imediatamente subsequente a esse que vou tratar encontra-se a parte mais celebrada dessa obra, a dialética do senhor e do escravo,
que tem inspirado sem precedentes a leitura marxiana e marxista de Hegel, começando pelo próprio Marx dos escritos dos primórdios dos anos de 1840, até as já clássicas lições proferidas em Paris pelo imigrante russo Alexandre Koyev sobre a fenomenologia, em que ele usa a dialética do senhor do escravo como a chave hermenêutica para a leitura de toda a obra, ou então também a influência que teve essa dialética do senhor do escravo na pedagogia do oprimido do nosso Paulo Freire. A pesquisa de Hegel, que encontra na academia alemã seus mais distintos representantes, tem feito, como de costume, uma leitura imanente de Hegel. Há poucos que aventuraram situar seu texto em contextos e pretextos históricos do seu tempo. Tomou um cabo-verdiano radicado na França, Pierre Franklin Tavares, para ler Hegel como um filósofo contextual, pensando o seu tempo em meio ao auge do colonialismo europeu. Mas Tavares se ocupa do Hegel maduro, mais dogmático, enciclopédico e sistemático que o Hegel da fenomenologia. Quem já entrou nessa direção para ler a fenomenologia de uma maneira mais contextual foi a filósofa Susan Buck-Morss, em um texto intitulado Hegel e Haiti. Ela sugere, com bons argumentos, que Hegel, embora não fazendo referência ao fato da colonização explicitamente, que ele era embora não fazendo, ou ele era o mais cego de todos os filósofos cegos, ou então sabia muito bem o que se cedia com a colonização e dentro do novo mundo. E logicamente a professora de filosofia da Universidade de Nova York optou pela segunda opção, ele sabia. E logicamente a professora, ele sabia. Ademais, ela mostra que Hegel era assinante da mais importante revista política daquela época, chamada Minerva, era editada por alguém chamado Achenroth. Essa revista tratou com detalhes a guerra de libertação dos escravos no Haiti, a luta no Haiti contra os franceses e também os ingleses foi de dimensões épicas. E tudo isso foi relatado nessa revista Minerva, que Hegel lia. O argumento de Morse é convincente, mas antes de encontrar Susan Buck-Morss, eu já havia feito uma leitura similar de Hegel, mas não da famosa dialética do senhor e do escravo, e que acho que ela tem razão na leitura que ela faz, mas do capítulo precedente, sobre o mundo invertido, que eu acho até mais interessante, embora seja menos conhecido. Estou totalmente convencido de que Hegel escreveu esse longo capítulo em base às descrições da época, que na época abundavam na Europa sobre o mundo invertido, um mundo subverso. Mas algo que no seu inverso era sempre diferente de si mesmo. Outro mundo, não simétrico, em outras palavras. Outro mundo que Hegel sequer entendia, mas intuía. Não era uma cópia simétrica do primeiro mundo. E eu me permito citar alguns textos em que ele fala desse mundo suprassensível. E essa expressão suprassensível não é nada mais do que hoje nós chamamos de ideologia. A palavra ideologia não era usada naquela época, no sentido que nós a conhecemos desde a ideologia alemã de 1845, ela era a ciência das ideias, a ciência positiva das ideias, como a formulou a ideologia Augusto Comte. Eu cito Hegel, através deste princípio, o princípio da inversão, o primeiro mundo suprassensível, o reino tranquilo das leis, a cópia imediata do mundo percebido, transmuta-se em seu contrário. A lei era o que permanece igual consigo, mas com suas diferenças. Agora, o que é o oposto é que a lei e diferenças são ambas o contrário delas mesmas. O igual a si antes se repele de si,
e o desigual a si antes se põe como igual a si. O texto é óbvio e bluntamente um comentário sobre o que Derrida definiu depois, mais de um século depois, como différence. A diferença diferente de si mesmo. A descrição intrigante do mundo invertido nos diz que o mundo invertido é não mais do que a expressão do colapso do espírito subvertendo as relações legais. Quando essas relações são suspensas, o espírito se afunda abaixo do reino da lei e das regularidades que a lei estabelece. Disso resulta o sentido de um mundo invertido, para usar a expressão de Hegel. O comentário de Hegel não poderia ser mais explícito para descrever o que os europeus encontraram em suas aventuras coloniais. O submundo, o mundo subverso, existe precisamente porque a lei do conquistador impôs uma identidade que suprimiu a atividade do espírito, que por isso se revolta. E esta é a origem do mundo invertido, que nada mais é, e eu cito, que a vingança contra o inimigo, expressão de Hegel, como diferença da própria diferença. E daí porque do mundo suprassensível, que não é mais, como eu disse, o que hoje chamamos de ideologia, desde a publicação por Marx e Engels da ideologia alemã, o que diz Hegel é o seguinte: este segundo mundo suprassensível é desta maneira um mundo invertido. E na verdade, enquanto um lado já estava presente no primeiro mundo suprassensível, é o inverso deste primeiro. Por isso esta inversão, que é representada no castigo do crime e transmuta-se em seu mundo invertido, no perdão que salvaguarda sua essência e o leva à honra. Esse é o não tem pecado ao sul do Equador. O texto de Hegel segue com brilhantes elaborações do que hoje se diria que foram lapsos conscientes de uma alma colonial, como a de Hegel, em busca de tratar a diferença do que o outro representa, ou como o outro se representa. E esta me parece a questão essencial que Hegel levanta. O mundo invertido não é uma cópia inversa do primeiro mundo suprassensível ou ideológico, mas o inverso do inverso como algo não representável, mas que se manifesta. Parece-me esta genialidade de Hegel em descrever a condição colonial. E isso foi o que Gayatri Spivak, uma filósofa indiana que ensina na Universidade de Columbia, em Nova York, fez em seus estudos de Hegel sobre a representação e pós-colonialidade, é a expressão que ela usa, e consegue descrever isso muito bem, mas isso é outra história. Se soubermos, eu termino, ou se de fato sabemos, ler Hegel nos depararíamos com uma imagem do que significa o ainda vigente imperialismo e o manifesto de um mundo invertido que desafia os códigos que o estão a regimentar. Assim sucede quando nas latitudes sul, onde o conceito ideológico de subversão se encontra, ali também tem o seu hábito natural. Daí porque é um mundo subversivo. Obrigado.